Alguma vez você já se sentiu invisível? Como se andasse pelas ruas e ninguém realmente o visse? Ou talvez tenha sentido o peso esmagador da rejeição, como se carregasse um selo na testa dizendo não é suficiente. Neste mundo que constantemente nos classifica, rotula e descarta, existe uma verdade tão poderosa que literalmente redefine toda a sua existência. Imagine descobrir que, enquanto o mundo te enxerga como comum, ordinário ou até mesmo insignificante, o Criador do universo te vê de uma forma completamente diferente. E se eu dissesse que existe um versículo na Bíblia tão revolucionário que, quando realmente compreendido, destrói completamente cada mentira que você acreditou sobre si mesmo? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, encontramos palavras que são dinamite espiritual, capazes de explodir as prisões invisíveis que têm aprisionado sua alma. Uma declaração divina tão contrária à narrativa deste mundo que pouquíssimas pessoas realmente compreendem sua magnitude. Olá, eu sou Mário Pérez do canal Evidência da Palavra e hoje vamos desvendar juntos uma verdade tão impactante sobre sua identidade em Cristo que você nunca mais será o mesmo. Se você está cansado de viver abaixo do seu potencial espiritual, pressione o botão de curtir agora mesmo e digite escolhido nos comentários para declarar sua verdadeira identidade. O apóstolo Pedro, escrevendo a cristãos dispersos, perseguidos e marginalizados, faz uma declaração absolutamente chocante. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que Pedro não está oferecendo uma possibilidade futura ou um objetivo distante. Ele declara uma realidade presente, uma identidade já estabelecida. Vós sois, não sereis ou podereis ser, mas sois agora, neste momento, em uma cultura onde sua identidade é determinada por seu status social, riqueza, aparência ou realizações. Esta afirmação é completamente revolucionária. E o mais surpreendente, milhões de cristãos leem este versículo sem jamais compreender o impacto transformador que ele deveria ter em suas vidas. Nos próximos minutos, vamos desvendar 4 títulos divinos que Pedro atribui aos escolhidos de Deus e descobrir a verdade chocante que poucos conhecem sobre o que realmente significa ser um escolhido. Uma verdade que transformará completamente sua autocompreensão e o propósito pelo qual você existe. Para compreendermos plenamente o impacto deste versículo, precisamos primeiro entender o contexto em que foi escrito. A primeira carta de Pedro foi dirigida aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, atuais regiões da Turquia. Estes cristãos estavam literalmente deslocados, vivendo como refugiados, estrangeiros em terras hostis. Imagine sua situação: minoria religiosa, socialmente marginalizados, economicamente desfavorecidos, politicamente impotentes. O Império Romano os via como uma ameaça. A sociedade os tratava com desprezo, e muitos haviam perdido tudo por causa de sua fé. Para estas pessoas, a rejeição não era apenas um sentimento, era sua realidade cotidiana. E é precisamente para estas pessoas desprezadas que Pedro declara: vós sois a geração eleita. No original grego, a palavra usada é eklekton, que significa escolhidos específica e propositalmente. Esta declaração seria absolutamente chocante para os primeiros leitores. O conceito de ser eleito ou escolhido carregava um peso imenso na cultura antiga. Apenas os aristocratas, os poderosos, os bem-nascidos, eram considerados escolhidos. A ideia de que refugiados, escravos e pessoas comuns pudessem carregar este título era praticamente inconcebível. Este é o primeiro choque. O mundo pode te rejeitar, mas Deus te escolheu intencionalmente. As pessoas podem te ignorar, mas Deus te selecionou propositalmente. A sociedade pode te marginalizar, mas no reino de Deus, você é parte da elite espiritual, a geração eleita. Esta não é uma escolha casual ou uma seleção aleatória. Em Efésios capítulo 1, versículo 4,
Paulo esclarece que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Sua eleição não foi um pensamento posterior, nem uma decisão de última hora. Foi planejada antes mesmo que o primeiro átomo do universo fosse criado. Feche seus olhos por um momento e visualize esta verdade. Antes que as montanhas surgissem, antes que os oceanos ocupassem seus lugares, antes do primeiro nascer do sol, Deus já tinha você em mente, não como um conceito abstrato, mas como a pessoa específica que você é. O contraste não poderia ser mais evidente. Enquanto o mundo te avalia pelo que você faz, possui ou aparenta, Deus te escolheu pelo que Ele vê em você, sua própria imagem, o potencial que Ele colocou em seu ser, o propósito único que só você pode cumprir. E aqui está a pergunta que devemos considerar. Estamos vivendo de acordo com nossa identidade como escolhidos, ou permitimos que as definições e expectativas do mundo determinem quem pensamos ser? Porque a maneira como você responde a esta pergunta determinará absolutamente tudo em sua vida espiritual. Pedro não para na declaração de que somos geração eleita. Ele continua atribuindo mais 3 títulos revolucionários aos escolhidos de Deus. Cada um destes títulos acrescenta uma dimensão profunda à nossa identidade e merece nossa completa atenção. O segundo título é Sacerdócio Real. No sistema do Antigo Testamento, apenas os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes, e apenas um homem da linhagem de Davi podia ser rei. Estas duas funções, sacerdócio e realeza, eram rigidamente separadas. Quando o rei Uzias tentou assumir funções sacerdotais, foi imediatamente ferido com lepra. Mas agora, em Cristo, você é simultaneamente sacerdote e membro da família real. Como sacerdote, você tem acesso direto à presença de Deus, sem necessidade de intermediários humanos. Como parte da realeza espiritual, você tem autoridade no reino espiritual. Este título destrói completamente a ideia de que precisamos de uma classe especial de pessoas para mediar nosso relacionamento com Deus. Em Cristo, todos os crentes são sacerdotes com acesso direto ao trono da graça. Quando oramos, não estamos falando com um Deus distante. Estamos exercendo nosso direito sacerdotal de entrar na própria sala do trono celestial. O terceiro título é ainda mais revolucionário: Nação Santa. Os destinatários originais desta carta não tinham nação própria. Eram refugiados, estrangeiros, dispersos. Mas Pedro declara que, embora fisicamente espalhados, espiritualmente formavam uma única nação, uma nação definida não por fronteiras geográficas, mas por santidade. A palavra santa, hagion, significa separada para propósitos divinos. Não é primariamente sobre comportamento moral, mas sobre propriedade e propósito. Você pertence a Deus e existe para seus propósitos. Esta identidade transcende completamente nacionalidades terrestres, culturas e divisões étnicas. Em um mundo cada vez mais dividido por nacionalismo e tribalismo, esta verdade é profundamente contracultural. Nossa cidadania primária não é americana, brasileira, europeia ou asiática, é celestial. Nossa primeira lealdade não é a uma bandeira terrena, mas ao reino de Deus. Finalmente, Pedro nos chama de povo adquirido. A expressão grega é extremamente rica, indicando tesouro pessoal ou propriedade especial. Era usada para descrever os tesouros particulares de um rei, não os recursos públicos do reino, mas suas posses pessoais mais valiosas. Coloque sua mão sobre seu coração e sinta cada batida. Cada pulsação é um lembrete. Você não é apenas mais uma pessoa na multidão. Você é um tesouro pessoal de Deus, adquirido pelo sangue precioso de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê algo de valor incalculável, como um pai orgulhosamente mostrando fotos de seus filhos. Estes 4 títulos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, não são meramente rótulos religiosos. São declarações divinas sobre sua verdadeira identidade e, quando internalizados, têm poder para revolucionar completamente sua autocompreensão. Mas por que fomos escolhidos?
Por que recebemos estes títulos extraordinários? Pedro não nos deixa em dúvida. Ele declara claramente o propósito: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a verdade chocante, que poucos compreendem. Não fomos escolhidos primariamente para nosso próprio benefício, conforto ou segurança. Fomos escolhidos para uma missão. Nossa eleição tem um propósito que vai muito além de nós mesmos. A expressão anunciar as virtudes significa literalmente proclamar os feitos excelentes ou publicar as perfeições. É como ser um arauto oficial, designado para proclamar as qualidades e realizações de um grande rei. Nossa função não é chamar atenção para nós mesmos, mas direcionar toda a atenção para aquele que nos chamou. Observe o contraste que Pedro estabelece: das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o testemunho que cada escolhido deve dar, não apenas com palavras, mas com toda a sua vida. Há um antes e um depois, um contraste vívido entre o que éramos e o que nos tornamos pela graça de Deus. Respire profundamente e reflita. Estamos vivendo de forma que demonstre este contraste? Quando as pessoas olham para a nossa vida, podem ver claramente a diferença entre trevas e luz? Nossa transformação é tão evidente que naturalmente leva outros a glorificar a Deus? Muitos cristãos falham em experimentar o poder deste versículo, porque reduzem sua fé a um conjunto de crenças ou práticas, sem nunca abraçar o propósito transformador de sua eleição. Eles estão contentes em ser salvos das trevas, mas nunca abraçam plenamente sua missão de proclamar a excelência de Deus. A verdadeira marca de alguém que compreendeu sua identidade como escolhido não é orgulho espiritual ou separação do mundo. É uma paixão contagiante por fazer conhecidas as virtudes de Deus. Quando realmente entendemos que somos escolhidos, não podemos ficar em silêncio sobre aquele que nos escolheu. Este propósito nos dá significado em cada circunstância. Seja no sucesso, ou no fracasso, na abundância ou na escassez, na saúde ou na doença, em cada situação temos a oportunidade de demonstrar as virtudes daquele que nos chamou. Nossa vida se torna um testemunho vivo, uma declaração constante da excelência de Deus. Agora, chegamos à verdade mais revolucionária deste versículo, o aspecto que pouquíssimas pessoas realmente compreendem: a natureza da escolha divina. Por que Deus nos escolheu? O que Ele viu em nós que nos qualificou para sermos seus escolhidos? A resposta é absolutamente chocante: nada. Não havia absolutamente nada em nós que nos qualificasse para sermos escolhidos. Nossa eleição não foi baseada em nossos méritos, talentos, potencial ou qualquer outra qualidade inerente. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, revela esta verdade sobre a escolha original de Israel. O Senhor não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 e 29, Paulo declara que Deus escolheu deliberadamente o que é loucura, fraqueza e ignobilidade aos olhos do mundo. Esta é a verdade libertadora. Sua eleição não é baseada em seu desempenho, realizações ou qualificações. É baseada unicamente na graça soberana de Deus. Você não conquistou sua posição como escolhido. Você a recebeu como um dom imerecido. Abra suas mãos diante de você e visualize esta verdade. Assim como suas mãos vazias não merecem um presente valioso, não havia nada em você que merecesse ser escolhido. No entanto, Deus, em sua graça incompreensível, colocou em suas mãos vazias o dom inestimável de ser seu escolhido. Esta verdade destrói completamente o orgulho espiritual. Como poderíamos nos orgulhar de algo que recebemos puramente pela graça? Ao mesmo tempo, elimina a insegurança e a autodepreciação. Se nossa eleição não depende de nossos méritos, então nossas falhas não podem anulá-la. Nosso valor não está em nós mesmos, mas naquele que nos escolheu. Somos valiosos não porque somos inerentemente dignos, mas porque Deus determinou nos valorizar. Esta é a âncora que nos mantém firmes quando enfrentamos rejeição, fracasso ou dúvida. À luz destas verdades revolucionárias,
como devemos viver. Como esta identidade como escolhidos transforma nossa existência cotidiana. Primeiro, devemos abandonar definitivamente qualquer identidade falsa que o mundo tenha nos imposto. O mundo pode te chamar de inadequado, mas Deus te chama de escolhido. O mundo pode te rotular como comum, mas Deus te declara sacerdote real. O mundo pode te ver como insignificante, mas Deus te considera seu tesouro pessoal. Comece cada dia declarando sua verdadeira identidade. Quando os pensamentos de inadequação, vergonha ou inutilidade tentarem dominar sua mente, confronte-os com a verdade de 1 Pedro 2:9. Não são apenas palavras bonitas, é sua realidade espiritual atual. Segundo, devemos viver com propósito claro. Cada escolhido tem a missão de anunciar as virtudes de Deus. Isto não significa necessariamente pregar em púlpitos. Significa que toda a sua vida deve apontar para a excelência daquele que o chamou. Sua família, seu trabalho, seus relacionamentos, suas palavras e ações, tudo deve refletir as virtudes de Deus. Terceiro, devemos cultivar uma profunda gratidão. Se compreendermos que nossa eleição é puramente pela graça, como poderíamos não transbordar de gratidão? A ingratidão é frequentemente um sinal de que esquecemos a natureza graciosa de nossa escolha. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra transformado e compartilhe como Deus falou com você hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que revelam verdades bíblicas transformadoras como esta. Lembre-se sempre, você não é definido pelo que o mundo diz sobre você, mas pelo que Deus declara sobre você. E Ele declara que você é escolhido, real, santo e precioso. Viva hoje à altura dessa identidade sublime. Que a graça e a paz sejam multiplicadas a todos vocês, que são o povo escolhido de Deus.